Nós estamos, neste mês, pensando sobre ativos. Os ativos que Deus tem disponibilizado para nós, que nós temos, e como nós temos cuidado desses ativos. Já ouvimos sobre o corpo, sobre o dinheiro, hoje sobre dons e talentos, e o próximo sobre tempo. Quando eu estava pensando sobre a mensagem desse domingo, e pensando sobre dons como um presente, eu me lembrei de algo que me aconteceu logo quando nós mudamos de Minas para cá. Eu fui trabalhar numa organização que tinha ali aproximadamente umas 50 pessoas que trabalhavam juntos ali, alguns voluntários, né, naquele tempo ali. E já se aproximava o final do ano, e nós fomos chamados para uma reunião, um grupo talvez de umas 10 pessoas, mais da liderança ali, porque precisava tratar ali da celebração do final do ano. Estava chegando o final de ano, fazer aquela confraternização, né, ali em dezembro e tudo mais. Então, imagina aquele grupo sentado ali ao redor de uma mesa, cerca de 10 pessoas, 10 cabeças, né? E aí o chefe vira e fala assim: tá, tudo bem, está chegando aí, nós vamos em qual restaurante? E eu logo sugeri, um restaurante mineiro. Aí uma moça lá, assim, meio que sem graça, falou: não, mas por que restaurante mineiro? Restaurante mineiro, comida é muito pesada, engorda muito. E eu não sei por que ela falou isso, né? Mas aí fica aquela coisa, um dá a ideia de restaurante japonês, outro não sei o quê, pizzaria, enfim. Depois de meia hora, vocês já viram essas reuniões, né? Fica decidiram ir para uma churrascaria. Não, vamos para a churrascaria, porque na churrascaria tem tudo, menos comida mineira. Né? Tem tudo ali, dá para satisfazer todo mundo, etc. e tal, aquela coisa toda. Pois bem, marcaram lá o dia, alguém ia entrar em contato, fazer a reserva da churrascaria. Alguns dias depois, eu estou lá no departamento que eu trabalhava, na mesa lá e tal, trabalhando. Aí chega a secretária com uma lista. Ela falou: Jovaldo, coloca o seu presente. Eu falei: como é que é? Não, coloca o seu nome aí, que presente você quer ganhar? Eu falei: como assim? Não, é do amigo oculto, o presente que você quer ganhar. Eu falei: mas espera aí, eu que escolho o presente que eu quero ganhar? É, você que escolhe o presente. Eu falei: não, mas presente não é presente? Como que eu escolho, né, o que eu quero ganhar? Não sabe o que é? E, aliás, ficou decidido que o valor mínimo do presente é R$50. Mas por quê? Não, porque tinha gente que dava menos. Dava presente R$10, R$1,99. Então a gente estabeleceu R$50. Falei: mas isso acontece aqui? Né? O pessoal faz essas coisas. O presente mínimo tem que ser de R$50. Então você coloca um aí. Falei: não, mas assim, de bate-pronto, eu não pensei em nada. Mas vem cá, eu mesmo vou escolher o presente que eu quero. Não, cada um, você pode olhar aí, ó. Tem aí as coisas aí, tudo mais. Tá? Aí eu falei: não, vê com mais alguém, depois você passa aqui que eu vou pensar sobre isso aqui. E eu fiquei comentando com o pessoal ali, né, no departamento. Falei: mas esse negócio é assim mesmo. E olha, não tira o chefe, porque é muito chato quando tira o chefe. Por quê? Não, o ano passado eu tirei, e é muito difícil dar presente para ele, eu resolvi dar um presente, um perfume para ele. Né? E passados uns dias, depois que eu entreguei o presente, a mulher dele, que é muito chata, chegou aqui e veio me pedir a notinha do presente. Né? E eu falei assim: tá, mas por quê? Não, porque meu marido não usa qualquer perfume. Ele só usa um perfume importado, Hugo Boss. Então você me dá a notinha que eu vou lá trocar por um creme de corpo para eu usar. Então não tira o chefe. Ninguém gosta de tirar o chefe, porque já sabe o que vai
vai acontecer. Tá bom, chegamos o dia e toda festa de confraternização tem aquele momento ali que é só mico, né, de micagem, aquele negócio ali do amigo secreto. E eu, assim, sem saber direito como é as coisas, chama lá na frente, e aí eu só fico observando. Vai a pessoa lá na frente e fica tentando responder as perguntas, para ver se o pessoal consegue descobrir quem é. Né? E eu lembro que eu tirei um nome que eu não fazia a menor ideia quem era a pessoa. Né? Aí, nessa hora, a lista foi boa, né? Porque eu vi lá o que ela tinha pedido lá. Deu trabalho para achar o CD que ela tinha pedido, mas achei. E aí depois ficam lá, fica aquelas perguntas, né? É homem ou mulher? Se é hoje, é complicado responder, né? Mas alguns anos atrás ainda deu para responder. Ou seja, você fica ali naquele negócio. Mas o que eu quero chamar a atenção, e olha, até hoje ainda eu não me curei do trauma, né, desse amigo secreto, porque a gente fazia de uma forma diferente. Eu sei que tem muita coisa constrangedora ali, alguém que você já não se relaciona bem com aquela pessoa, só de raiva, vou comprar um presente que ele vai ver, né? E tal. Então fica uma situação assim difícil. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque hoje nós vamos falar sobre 12 talentos. Os 2, nós não escolhemos. É dado. Não, senhor, isso eu não quero. Troca para mim. Eu só uso. O que nós temos feito deles? Quais são os usos que nós temos feito com 12 talentos? Às vezes nós confundimos as coisas, e a gente ouve muito, né, essas expressões por aí, corriqueiramente, e nós precisamos fazer uma distinção aqui. Talento trata-se de uma capacidade para exercer uma determinada ocupação ou para desempenhar uma atividade. Esse talento ele pode ser inato. Nós estamos vivendo aí, aliás, o pessoal fala assim, quando você pensa que chegou no fundo do poço, sempre dá para cavar um pouco mais, né? E se falando de seleção brasileira, depois que a gente viu o negócio todo da Copa, você fala, não tem mais jeito, e piora mais ainda, né? A gente não está conseguindo ganhar aqui daqueles que a gente, né, ganhava de goleada antigamente. E acha que ganhar de 7-0 do Haiti, não, uma seleção, ó, que não sei o que e tal. Né? 7-1, desculpe, 7-1. Né? Ainda conseguiu tomar um gol ainda. Mas sempre foi dito, em todos os 4 cantos da terra, sobre o talento, a habilidade do jogador brasileiro. Não é fato isso? A gente é reconhecido isto, ou pelo menos era. Esse talento inato, essa habilidade que todo moleque no Brasil tinha, a gente está perdendo isto. Aquilo que vinha, que era passado de pai para filho e tudo mais, alguma coisa até genética, nós estamos perdendo isto. E hoje eu estava ouvindo alguém dizendo o seguinte: esse jogador que vem para a seleção, que joga na Europa, como aconteceu agora, ele nem fica no Brasil, daqui ele vai embora para a Europa. Ele não passa nem pelo constrangimento de ir num restaurante, um supermercado, um shopping, e alguém reclamar com ele, falar alguma coisa com ele. Ele já pega o avião e vai para a Europa. Ele não compreende o sentimento nosso aqui. Então, o talento é algo inato, e que pode ser adquirido. Alguma coisa que pode ser aperfeiçoado. Algumas pessoas têm uma habilidade tremenda para trabalhos manuais.
de pensamento, de lógica, de série de coisas, né, o dom da poesia, das letras, mas isso pode ser ainda aperfeiçoado. Mas ele pode ser perdido também. Assim como no caso do futebol, a gente tem visto isso aí. Algumas pessoas falam assim, não, isso aí é igual andar de bicicleta, ninguém esquece. Não é bem assim, não. Você pode não esquecer de andar de bicicleta, mas reflexos, atenções, já não são a mesma coisa. O físico até para, né, para fazer todo aquele trabalho ali. Então, determinadas coisas nós perdemos. E é aquela habilidade, aquele talento que nós tínhamos, ele pode ser perdido sim, e pode ser enterrado inclusive. Os famosos testes vocacionais existem exatamente para isso, para conseguir detectar qual realmente é a vocação de determinada pessoa, principalmente do jovem, no que vai se ingressar na faculdade. Olha, o desejo, eu sempre gostei, eu sempre achei fantástico, admirável, eu gostava ali de medicina, eu queria ser médico, eu queria ser uma médica. Mas eu fui estudar geografia. Ed Catmull, que é o presidente da Disney Animation, ele era presidente da Pixar. Quando a Pixar foi comprado pela Disney, ele então se tornou presidente ali. E ele fala, ele sempre quis estudar alguma coisa na área de artes, de desenhos, ele ficava apaixonado com aquilo. Mas estudou física, se formou em física, né? E aí, lógico, todo mundo ri disso. Ele falou, eu não sei porque há uma interação muito grande nessas duas coisas. Mas o teste vocacional nos ajuda com relação a nós definirmos quais são os nossos talentos, aquilo que nós podemos fazer. Existem alguns casos específicos, não são muito comuns, onde o próprio Deus age para aprimorar aquele talento, aquela habilidade. Logo depois que o povo sai do Egito, recebem ali as tábuas dos 10 mandamentos, Deus decide então, diz para o povo, para Moisés e para o povo, a intenção dele de criar, de construir um tabernáculo e tudo mais, passa uma série de informações a esse respeito, de detalhes. E Deus vai e pega esse sujeito aí, olha que nome bonito, Bezalel, e mais alguns companheiros dele, que já tinham habilidade, talento para o exercício, né? Para o ofício necessário ali, para a construção do tabernáculo, com todos aqueles detalhes que Deus havia dado ali. Mas Deus pega estes homens, essa equipe, e coloca sobre ele o seu espírito, para que aquela habilidade fosse multiplicada exponencialmente. Para que eles tivessem habilidade para construir algo que não existia. De detalhamentos como Deus coloca ali. E a partir de Êxodo 31, 36, depois, com mais tempo em casa, você pegue para ler, porque é muito interessante. O Espírito de Deus vem sobre eles, para que eles possam desenvolver e criar, trabalhar em cima e construir o tabernáculo como Deus gostaria que fosse. Talentos, aptidões, habilidades, que mesmo dentro da igreja, nós precisamos ter o cuidado de não confundir talento com dom. Algumas pessoas têm talento para lidar, e a gente, basta observar os nossos voluntários, talento para cuidar do ministério infantil, para cuidar na parte técnica aqui, para cuidar de limpeza, enfim, naquilo que é necessário. E as pessoas percebem isso, a própria pessoa percebe o talento, aonde que ela é melhor naquilo que faz, na sua habilidade. Que veio, cresceu com aquilo, aperfeiçoou. Então ela pode cuidar disso.
Nós vimos o relatório, louvado seja Deus, o relatório financeiro, né? Agora, quem é responsável por isso tem essa habilidade na área de finanças, para cuidar disso aí. Agora, talento é diferente de dom. Os chamados dons espirituais, aquilo que a Bíblia chama e usa a expressão carisma, de onde vem carismático. Esses dons, conforme a definição, é a capacidade dada por Deus, através do Espírito Santo, aos crentes para que o sirvam. O dom você não tem. Eu não tenho, não tinha. Não tenho. Ele é dado por Deus. Para que nós venhamos desempenhar um papel que Ele quer que nós desempenhemos. O dom não são as habilidades adquiridas, que a gente vai desenvolvendo, mas recebido por Deus. 1 Pedro 4,10 diz que todo crente tem pelo menos um dom. Todo crente tem pelo menos um dom. A igreja, temos todos os dons que necessitamos, que precisamos. E talvez Deus esteja levando Sário Augusto lá para o aprisco, exatamente por uma necessidade, uma deficiência na área de dons que eles têm. O Hendrick, da mesma forma. Paulo, em 1 Coríntios, diz à igreja: nenhum dom vos falta. Nós temos aqui todos os dons que nós necessitamos para servir ao Senhor com dignidade. Servir ao Senhor, servir as outras pessoas. Esse dom visa um fim proveitoso. Ele não pode ser para exaltação da pessoa. Quando Paulo escreve aos Coríntios, e nós poderíamos dizer que é o maior tratado sobre dons espirituais que nós temos, 1 Coríntios 12, 13 e 14, aquele capítulo sobre o amor está inserido no meio, porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, não importa o que você tenha, se você não tiver amor, os dons não são para deleites pessoais. E quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está falando exatamente isso. Vocês estão com a postura completamente errada. Porque tinha umas pessoas lá que se achavam mais do que os outros. Além dele falar, eu sou o cara, ele falava, eu tenho o dom. Haja prepotência. E nós temos visto nos nossos dias exatamente semelhança a isso. Mas o dom visa um fim proveitoso, a edificação da igreja, a edificação das pessoas, de tal forma que a gente possa suprir a necessidade que o outro tem. Interessante que o dom, nós não adquirimos o dom. Senhor, eu queria tanto, eu queria ter o dom de milagre, fazer o mar abrir, fazer a marginal abrir e eu passar sozinho ali, sabe? Né? Na marginal. Agora, interessante que ninguém pede dom de contribuição. Já viram alguém? Não. É dom de profecia, é dom de línguas, é dom de curas, esses dons, né, sensacionais, que chamam a atenção. Mas o dom de socorro, o dom de contribuição, e é dom. Ninguém procura isso.
Na verdade, a Bíblia vai nos dizer, lá em 1 Coríntios 12, que é o Espírito Santo que concede os dons a quem lhe apraz, a quem ele deseja dar. Não sou eu que escolho. Não sou eu que peço. E note, mais uma vez, de acordo com a necessidade da igreja, com a necessidade visando o bem comum da igreja. Para que nós possamos servir a Deus de forma coerente. Agora, uma pergunta. Você conhece o seu dom? Você sabe quais dons você tem? Alguns têm mais de um. Você pode procurar, a internet tem lá, cuidado, né? O que você vai fazer. Mas na internet, se você quiser, tem lá alguns testes para que você descubra qual o dom que você tem. Porque quando nós olhamos para essa parábola, em Mateus 25, a chamada parábola dos talentos, a partir do verso 14, nós vamos perceber que uma daquelas pessoas não sabia o que tinha em mãos, e ao não ter conhecimento disto, ele o enterrou. Alguns podem até saber também, mas da mesma forma podem enterrar o seu dom. Mateus 25. Mateus 24 e 25 são sermões proféticos. Aqui no capítulo 25, antes, Jesus está falando, comparando o reino dos céus a 10 virgens. Aqui, ele compara o reino dos céus a essa parábola, a esses talentos. Ou mais especificamente, sobre um homem muito rico, que sai em viagem e vai passar um tempo fora, que tinha uma certa grana, e ele decide, chama 3 dos seus servos, 3 dos seus escravos, que naquela época tinha a possibilidade também de fazer qualquer coisas comerciais que fossem necessárias, transações financeiras comerciais. Ele chama esses 3 e distribui 10 talentos entre eles. Aliás, não são 10 talentos, são 8, né? 5, 7, 5 e 2, 8 talentos. Entre eles, para que eles pudessem cuidar, enquanto ele estivesse fora, e olha, ele ia passar um bom tempo fora, né? Talvez como o Hendrick, 6 meses, o Hendrick pega, né? Oi? Não, pois é, isso que eu já ia falar. Ele pega a economia e fala, Luiz, eu vou ficar 6 meses fora, você aplica esse dinheiro aqui. Esquece shopping, esquece qualquer coisa, aplica esse dinheiro. Foi isso que esse homem fez aqui, esse homem rico. E Jesus está falando que isso é semelhante ao reino dos céus. E nós vamos ler isso aqui, pensar um pouquinho a esse respeito aqui. Primeiro o seguinte, no verso 14, vai falar do doador, desse senhor, desse homem rico, desse homem que tinha posses, que poderia dar alguma coisa, porque ele tinha. O verso 14 então diz, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Ele pega do que tem e confia aqueles servos. Como eu disse, este é um sermão profético. E os estudiosos dizem que essa parábola nada mais é do que a partida de Jesus e até a volta dele. Nós estamos aqui vivendo isso. Estes servos somos nós.
Jesus foi embora, nos deixou o seu Espírito, nos capacitou com seus dons, e quando Ele voltar, nós temos que prestar contas a Ele. Jesus é o doador, é este homem, é quem tem para dar para quem não tem. E olha que interessante, voltando àquilo que não sou eu que escolho, nenhum dos servos virou e falou, não, peraí, por que o senhor deu 5 para o outro, só me deu 2, só me deu 1? Não, aliás, Senhor, 5 é muito, me dá só 2. Não. Isso aqui não é listinha de amigo secreto. E esse doador, ele faz a distribuição desses dons, desses talentos, como lhe apraz através do seu Espírito Santo. Agora, de 15 a 18, nós temos os recebedores, os receptáculos desses dons, talentos, desses bens que Deus está usando aqui. Preste atenção que eu estou usando talentos aqui como não como essa habilidade que nós temos, mas como esse dinheiro, como essa forma de transação financeira que a gente vai falar um pouquinho, daqui um pouquinho sobre ela. Tá? Desses recursos aqui. Quem são esses recebedores? São os crentes. Quem não é crente não tem dom. Dons espirituais. Entenda esse dom como dom espiritual. Não é? A gente ouve aí fora, né? Essa pessoa tem o dom. Na verdade, ela tem uma habilidade para lidar com determinada coisa. Ela tem talento para agir em determinada situação. Mas não é um dom espiritual. Porque dom espiritual só tem aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, que são os crentes. E esses dons são distribuídos de acordo com a demanda que o próprio Espírito enxerga, vê a necessidade. Os versos 15 a 18. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que é esse talento? É a tradução do original. Talento não era uma moeda, mas era algo que, em algumas ocasiões, era até usado como moeda, mas ele pesava cerca de 30 quilos, né, girando em torno de 30 quilos, e ele era usado como peso, principalmente para pesar prata e ouro. Então ele era colocado ali, e ele era referência para aquilo ali. Mas como ele era feito, na maioria das vezes, de prata, ele tinha o valor. Isso aqui, dizem os estudiosos, cerca de $1.000 valia. O de ouro, cerca de $30.000. Então, esse senhor, ele pega esses talentos e distribui com os seus servos, como lhe apraz. Então, isso aqui, volto a dizer, não é habilidade, né? Não é o seu jeito para lidar com a coisa. É uma referência monetária que se usava para peso. Quando a gente olha para isso aqui, a gente pensa que por causa do nosso idioma, no inglês também da mesma forma, a gente pensa nisso aqui como sendo talento, sobre essa habilidade, foi Deus que me deu, então eu sou isso. Não, não é isso. A aplicação aqui é em dons. Ok? Dinheiro comparado com dom. O Senhor aqui, ele tem dinheiro, deixa com seus servos. O doador aqui, o Senhor Jesus Cristo, deixa os dons com seus servos, os crentes. Ok? Tranquilo isso? Né? Fácil entender isso, né? Muito bem. Nos diz aqui que o recebeu 5, já saiu, pá, e duplicou aqui. Ó. O outro que recebeu 2 da mesma forma. Mas teve um. E como este um
se identifica conosco nas nossas igrejas. Ele recebeu, não tinha muito conhecimento, ou não entendeu direito o que o seu Senhor disse para ele, mas de alguma forma, como sendo um indolente, um preguiçoso, ele pegou aquilo que não tinha valor para ele, que era algo como morto para ele, e tudo que é morto a gente enterra, ele foi e enterrou. Eu sei que meu Senhor é bravo, que ele é duro e tudo mais, vai que eu perca esse dinheiro. Agora, o Senhor, quando entregou para ele já sabia. Eu sei de uma história, um investidor americano, cristão, por sinal, e ele gostava muito de investir nessas startups aí. E ele colocou $100 mil numa startup. Tinha lá um contrato, aquela coisa toda, e aquilo não deslanchou. Perderam todo o dinheiro que tinha, a startup foi à falência, etc. e tal. E aquela pessoa, dona lá da startup, chega para esse investidor, todo constrangido, fala, olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu queria te pedir perdão por isso, eu vou te pagar, não sei quando, mas eu vou me virar, etc. Aquela coisa toda, né? E aquele investidor virou para ele e falou, não, você não tem que me pagar nada. Eu, como investidor, eu sei dos riscos que eu corro. A falha não foi sua, a falha foi minha, em não interpretar e não enxergar que não havia possibilidade de sucesso. Então você não me deve nada, eu risquei em você. Alguns de nós, talvez por desconhecer o dom que tem, o enterrou. Alguns de nós, mesmo conhecendo o dom que tem, preferem enterrá-lo do que aplicá-lo, colocá-lo a serviço, fazer com que renda alguma coisa. E a cobrança um dia vem. Dos versos 19 a 30, aquele senhor volta. E ao voltar vai conversar com seus servos, para receber deles aquilo que tinha deixado e a possibilidade de resultados melhores. Então, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse-lhes, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam 1 talento disse, Senhor, sabendo que homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque todo o que tem, se lhe será tirado, pois todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Quando o Senhor voltar, ou quando nos encontrarmos com Ele, os dons, o uso desses dons, aquilo que foi gerado pelos dons que Deus deixou conosco, que o Senhor Jesus Cristo nos deixou,
nos delegou, colocou nas nossas mãos, confiou em nós, nós temos que apresentar resultados positivos, dividendos. Estes lá são chamados galardões. Mas tem gente que vai chegar no céu, como a Bíblia fala, como que chamuscado, cheirando a fumaça, e sem nada para apresentar ao Senhor. Tendo em ideia dons como ativo, como parte dos seus ativos, como o seu corpo, dinheiro, tempo, o que você vai apresentar a Deus? Mãos vazias? O que você tem feito do seu talento, do seu dom? Talento como habilidade natural que pode ser desenvolvida e tudo mais, mas que você também deve usar para o bem comum. Agora, e os dons? Aquilo que o Espírito poderia colocar nas mãos de outra pessoa, capacitar outra pessoa. Mas ele resolveu dar a você o que você tem feito dele. Naquela pergunta que eu fiz, você conhece o seu dom? Então, entre lá na internet, vá lá, faça lá um teste lá. E você pode se surpreender com o que isso vai revelar a você. Os seus dons, você tem investido ou tem enterrado? Eu queria encerrar passando para vocês um vídeo curto de alguém que tem usado os dons que Deus tem posto nas suas mãos para fazer diferença. Dá para passar aí? Colocar aí? Preste atenção, por favor. I know that this world is not our home. It's just a campsite. We're just passing through. We belong to a different kingdom, and if we listen carefully, we hear the beat of a different drum. We march to a different drummer. Our kingdom is completely upside down. The first are last. The poor are rich. The little are big. The weak are strong. The servant is the leader. And I know this because I travel this world on a regular basis, and I have the chance to see great acts of kindness done by very humble servants. I see enormous courage. I see astounding faith. And I know there's going to be great surprises in heaven when we discover who really were the heroes among us. Let me tell you a story about one such hero. During the great famine of Ethiopia, people were not only starving, but I witnessed the courage of the Church of Ethiopia under great persecution from the communist government. The churches were seized, the doors were sealed, it became illegal to gather together for worship, illegal to be caught praying, illegal to open or even own the scriptures. The church was forced quickly and quietly underground. Pastors, evangelists were hunted down, publicly beaten, thrown into prisons. During those years, I met several times with the leaders of the church in Ethiopia very quietly in the dead of night. They needed to be encouraged. They needed to hear about the rest of us, what was going on in the world. It wasn't unusual for them to push a Bible, a hidden Bible, across the table to me and say, "Wes, what has God been telling you?" And I would speak to them for an hour from the scriptures, and I would hand the Bible back. I would look and I would see their tear-brimmed eyes. Their spirits had been filled, but they would push it back across after an hour and say, "What else has God been saying to you?" And we would talk for hours into the night. So hungry, so brave. Often I was asked to close in prayer of sessions like that, and I would look across the room. I would see the bruises. I would see the broken bones. I would see the scars. And I would feel like a boy among men, the least worthy in the room by far to be leading us in prayer. One day I was in the town of Sodu in southern Ethiopia,
And I met a remarkable man of God, Tadesse Asay, a pastor who would not give up preaching the gospel. He enraged the communists. He had been beaten as many times as they knew how to beat him. He would not stop. His specialty, it seemed, was preaching at funerals, which was an illegal thing to do. And the communists knew where they could find him because he was always the one there at the funerals. And there were a lot of funerals in those days, as you might imagine. The communists finally had it with Tadesse, and they grabbed him and they threw him into prison. And he figured, as long as I'm in prison, I'm as low as I can go, so why stop now? And he preached the gospel to his fellow prisoners. And he drove them even more nuts, and they said, you know what, we've got to not only silence him, we've got to make an example of this man to silence everyone else who dares to follow this Jesus. And so they decided they were going to execute him. They were going to electrocute him in the public square of Sodo. They didn't have a chair officially for doing electrocutions, and so they had to rig up something. And they came up with a crude device from insulators in a tree overhead, bare wires down. Tadesse had to reach his hand through the bare wires, reach around, and grab hold. And this pastor knelt in the public square while they did speeches to ridicule him and to advance communism. They gave this little pastor a moment to give himself back to God, if that's what he wanted to do, and threw the switch. And psst, the fuses all across town blew out. The lights were gone, smoke everywhere, sparks everywhere, but there he was alive. So they picked him up and they marched him back to his cell, and they brought in the electricians and said, do this right. We're going to do it again tomorrow morning. All that night, Tadesse preached in the prison. What else could they do? Now he knew what his destiny was. I die and it's over. I go to heaven. He preached, and they marched him out the next morning, having fixed everything. And they did the same routine, the speeches. They knelt this pastor down. They gave him a moment to give himself back to his God if they want. They threw the switch. The lights went out again everywhere. They unwired him, the smoke billowing. They said, just get out of here. We don't know what to do with people like you. I met Tadesse just hours after that. He was walking up this hill slowly and painfully where I was at the top. And when I met him, I said, Pastor Tadesse, I represent tens of thousands of American Christians who know your plight in Ethiopia right now, and we're praying for you. And he says, oh, thank you, Wes. And when you go back, please tell them that we're praying for them too. And I said, oh, I will. And he walked on, and I thought, wait a minute, what do you do when you just escaped death? And we called out to him and said, where are you going? And he says, oh, you don't want to know. And we said, yeah, we really do. Where are you going? And he said, we're on our way to preach at a funeral. I caught up to him. I ran up to this man and I said, but before you go, you said that you pray for us. When you pray for us in the West, what on earth do you pray for us? Pastor Tadesse said, oh, brother, he said, our suffering you have seen, it's severe and it's awful, but it's nowhere near as serious as your suffering. And I said, really? Can you tell me? Well, he says, well, can you tell me? He says, here in Ethiopia with this kind of pressure, we pray all day long. Because we need God in our lives if we're going to get as far as today's sunset. But I'm told in America things are okay. You've pretty well got it in order. It's possible for a follower of Christ to not pray all day long, I hear. And some people tell me they can go all week. Is that possible, Wes? And I said, yes, Tadesse, that is possible. And he said, we risk our lives over here to gather for fellowship. We need one another in the body of Christ. We only meet together in the ravines of the mountains, and only in the dead of night, and only when it is no moon and pitch black. It's worth the risk because we need one another. He says, but I'm told that there's a church all over, almost every street corner in the United States. You can go there, and you are free to worship. Nobody runs in, nobody drags you away, nobody beats you. But I'm told that on a nice day, many Christians would rather go on, what do you call it, a picnic, than go to church. And I said, yes, you're right, brother. That's true too. And he said, we had one copy of the scriptures in my church. Somebody found it, and I tore it up.
And I said, really? You tore it up? And he said, I had to. I distributed the pages and my congregation memorized that book. We could not be caught with it. And so in the deep valleys in the middle of the night when I am preaching, I say, I need Isaiah 58. Who has Isaiah 58? And out of the darkness, Isaiah 58 stands up, and I hear God's word from the heart of one of my congregation. It says, but I'm told in America, even non-Christians have Bibles. You have as many as you want. Christians have 7 or 8 of them. And it's possible that some of them go all day without, even though it's in your hands, reading these scriptures. And some go from Sunday to Sunday without opening. Is that possible? And finally I said, stop it. You're right. You're right. I will tell them and pray for us. Well, a few years later, the communist regime fell, and the churches were returned back after 17 years to the church. And in spite of all of the deaths that had occurred, when they gathered together that first Sunday, to their surprise, there was not room for everybody. During the oppression, the church had grown 5-fold. There was not room to get in. That was a very confused first Sunday back. Only God does that. The next Sunday, they had barely time to put up loudspeakers on the eaves of the churches because far more people were sitting on the hills outside the church than could get inside the church. And if you wanted to get inside the church for a seat, you had to get there 2 and 3 hours early. And the spontaneous worship as they shared what it was like to have gone through that overwhelmed them. And Ethiopia, because of the oppression, scattered across the Middle East. And now there are churches planted all across the Middle East. They are the channel into the Middle East where I maintain the rest of human history is going to be written. Revelation 7. After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindred and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palms in their hands. Who are these which are arrayed in white robes, and whence came they? These are they which came out of the great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. May God grant that we are worthy then to stand beside them. Nós não temos, a gente fica ouvindo ali, ele falando a respeito das igrejas, dos crentes nos Estados Unidos da América. Mas não há muita diferença da gente aqui não. O que você tem feito com o dom que Deus tem dado a você? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Quem sabe seja o momento, inspirado até por essa história, de você se acertar com o seu Senhor, o verdadeiro dono dos bens, dos dons que concedeu a você. Talvez você tenha se conscientizado de que você é como aquele servo. Os meus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir. Porventura a minha mão está recolhida. Deus, nesse exato momento, como o doador, como o verdadeiro dono dos dons, Ele está aberto para ouvir você. Peça perdão a Deus. Peça a Deus para revelar de uma forma muito clara qual o dom ou quais os dons que Ele tem dado a você. Abra o seu coração, talvez você vai dizer: Senhor, me perdoe, mas na verdade eu nem sei que dom eu tenho. Mas este também é o momento de você, daqueles de nós que já conhece, sabe os seus dons e os tem usado, seja o momento de agradecer a Deus também pela capacidade extraordinária
que Ele tem dado a você. Pai Santo, obrigado por esse tempo aqui, Pai. Pela reflexão na Tua Palavra, por abordarmos um tema tão urgente e relevante, que cada um de nós aqui tem entendido, Pai. E aquilo que porventura tenha passado desapercebido, ó Deus, que o Senhor revele aos nossos corações. Termine a obra, Deus, em nós através do Teu Espírito Santo. Que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, cônscios, conscientes, que o Senhor tem nos capacitado, tem nos dado dons, para usá-los, ó Deus, na Tua igreja, para abençoar outros, daqui e de fora. Pai, que nós sejamos como o pastor Tadessa, a ponto de entregar a vida, para expressar, para realizar o dom que o Senhor tem nos dado. E ó Pai, que nós sejamos sim dignos de estar assentados ao lado de pessoas como Ele. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui. Obrigado pelo Teu cuidado. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém, Jesus.